Boa noite, povo de Deus, boa noite. Boa noite. Boa noite. Senhor. Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Muita alegria que nesta noite nós estamos aqui, onde tem sido ultimamente a casa de Deus. A casa de Deus é onde nós estamos. Nós estamos online, é a sua casa. Nós somos a morada do Senhor. Espera só o Fábio abaixar o celular. Louvado seja o Senhor. Deixa eu conectar no Facebook aqui. Iniciamos aqui mais uma noite de louvor, adoração, palavra, pregação do nome do Senhor. Gostaria de abrir essa noite o nosso culto lendo o Salmo 61. Salmo 61. Capítulo 1, capítulo 61, versículo 1 diz assim: Ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para mim. Desde os confins da terra eu clamo a ti, com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu, pois tu tens sido o meu refúgio. Glória a Deus, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Pois ouviste os meus votos, ó Deus. Deste-me a herança que concedes aos que temem o teu nome. Prolonga os dias do rei, por muitas gerações os seus anos de vida. Para sempre esteja ele em seu trono diante de Deus. Envia o teu amor e a tua fidelidade para protegê-lo. Então sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Senhor maravilhoso, nós te damos graças, ó Deus, nesta noite, em que o Senhor mais uma vez esteve conosco, ó Pai, por mais um dia, Senhor. Te damos graças, ó Pai, pois temos paz, temos alegria, temos saúde, e o Senhor não nos desampara mesmo nos momentos mais difíceis. Muito obrigado, Jesus, por este momento que vamos louvar e engrandecer o seu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Você está feliz nessa noite na presença do Senhor? Eu estou. O Espírito Santo tem se movido de maneira tão linda no nosso meio. E Ele tem provado que é Ele que nos une, é Ele que nos mantém juntos. Porque mesmo longe nós estamos perto, mesmo longe Ele fala as mesmas coisas entre nós, de um para o outro, e Ele vai confirmando nos corações, e Ele vai fazendo, e Ele vai resgatando, e Ele vai restaurando, e Ele vai mostrando coisas diferentes e coisas novas. E nessa noite nós estamos aqui para louvá-lo, para engrandecer e bendizer o nome dEle. E nós vamos começar com essa canção que conta a história de um homem que ouviu dizer que Jesus ia passar. É a história de Zaqueu. Zaqueu ouviu dizer que Jesus ia passar e ele falou: eu preciso ver o meu Senhor de qualquer jeito. E ele subiu numa figueira brava, diz a palavra, e ele ali viu o Senhor Jesus passar. E quando Jesus olhou para ele e falou: desce daí, Zaqueu, que hoje eu vou dormir na sua casa. Que coisa mais linda. O Senhor Jesus quer dormir na nossa casa. Ele quer entrar na nossa casa. Nessa noite nós vamos falar sobre descanso, sobre ter Jesus na nossa casa, sobre crer que Ele nos livra em todas as situações, sobre aumentar a nossa fé, que Ele fale ao seu coração através dos louvores, através da palavra, e que nós daqui uma hora e meia estejamos com o nosso coração renovado, com um ar fresco, com o amor que provém do Senhor e com a paz. Amém? Louve ao Senhor nessa hora na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar
largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero andar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Comece a adorar o Senhor nessa noite. Faz um milagre. Vai colocando diante dele o seu coração, a sua mente, os seus desejos, os seus planos, os seus medos. Todos nós temos passado por esses dias com tantas preocupações. Como que vai ser o dia de amanhã? Como que vai ser o amanhã? Eu não sei como é que vai ser o amanhã. Eu não sei o que nos aguarda. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor estará em todos os dias. Que o Senhor estará em todos os momentos. E que se nós podemos clamar a Ele, Ele escuta o nosso clamor. E aquilo que precisamos, Ele está pronto para nos entregar. Eu creio que Ele é um Deus de cura. Eu creio que Ele é um Deus de paz. Eu creio que Ele é um Deus que escuta. Senhor, escuta o seu clamor nessa noite. Se há algo que está afligindo o seu coração, coloque agora em um clamor. Se há algo que está te causando angústia, coloque agora em um clamor. E Ele poderá. E Ele poderá te sarar, e Ele poderá te curar. Obrigada, Senhor. Amém. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Eu creio que
creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Para o nosso Senhor. A palavra do Senhor diz lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque nada é impossível para Deus. Você pode declarar nessa noite a sua total e absoluta confiança no Senhor, dizendo que nada é impossível para Ele, que você crê que nada é impossível para Ele. Diga ao Senhor, aleluia, Deus. Não há outro igual a ti, Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Eu queria aproveitar esse momento para orar por um amigo querido. O Edu está conectado aí? Você consegue ver? O Eduardo Milena, um amigo nosso que está internado,
Mas nós cremos na cura do Senhor, amém? O pessoal do Instagram entrou agora, tá? A gente tinha colocado no Instagram errado, uma falha técnica minha. Sua, Boa noite, a paz, o pessoal do Instagram que acabou de Desculpa, entrar. estava no meu Instagram, é isso? Pessoal. Desculpa, estava errado. Mas, glória a Deus, está em tempo. Só começamos. Acabamos de começar. Eu queria que você se juntasse a mim nesse momento para a gente orar pelo Edu. O Edu está internado e foi confirmado hoje a enfermidade. Mas nós cremos que o Senhor está no controle. Então, como igreja, como comunidade, como corpo de Cristo, a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que desligarmos na terra será desligado no céu. Nós declaramos agora como igreja, nós clamamos pela vida do Edu. Senhor, visita ele agora naquele hospital com a tua cura. Nós cremos no teu milagre. Senhor, nós temos fé para produzir milagre, porque nós sabemos que a fé é a matéria-prima para o milagre. Nós cremos naquilo que o Senhor pode fazer. Por isso nós clamamos pela vida do Edu nessa noite. Visita agora com teu poder. Visita, Senhor, a esposa dele. Visita o filho dele. Visita a Alba. Visita o Lucas. Senhor, que essa doença não se espalhe pela família. E que o Eduardo seja prontamente curado e restabelecido em nome de Jesus. Como igreja, nós cremos nisso nessa noite. Essa próxima canção que nós vamos cantar, ela diz sobre um homem que estava morto já há 4 dias. Então nada é difícil demais para Deus. Lázaro já estava 4 dias morto. E Jesus disse, removam a pedra, Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou e todos ficaram maravilhados com o poder de Jesus. Querido, creia que nessa noite nada é difícil demais para o nosso Senhor. Você precisa de um milagre? Eu preciso. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Oh, Senhor, visita agora todos aqueles que precisam de um milagre teu nessa noite, Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos,
ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora e ressuscita-me. Aleluia, glórias a Deus. Eu falei, essa noite eu vou cantar esse louvor para ele ser profético na minha vida, porque eu estou com uma pedra. Ela se moveu do rim, eu e o Paulinho, mas para a glória de Deus, a do Paulinho já saiu. Quando nós falamos de cantar esse louvor, 5 minutos depois ele falou, a minha pedra saiu. e mandou uma foto para provar. E agora eu estou clamando ao Senhor, que ela já se moveu do rim para a bexiga, mas ela ainda está na bexiga. E eu quero que ela saia em nome de Jesus. Eu quero te chamar nessa noite para um descanso, para descansar no Senhor. Mesmo dentro da fornalha, mesmo dentro da cova dos leões, mesmo dentro do barco no meio da tempestade, o Senhor é aquele que vai acima da tempestade. Descanse, querido, descanse. Se a sua alma está abatida, coloque aos pés do Senhor nessa noite. Glórias ao Senhor. Eu gostaria de
compartilhar com você hoje. Vai abrindo para mim, pastor, por favor, Daniel 3. Eu gostaria de falar sobre uma história maravilhosa que me inspira demais na palavra do Senhor. Ela está lá no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 1. É uma leitura um pouco grande. É sobre a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Na verdade, é Ananias, Misael e Azarias. E sobre o que aconteceu com eles. Queria pedir, Paulinho, você vai ficar tocando para nós aqui? Pedir para ele. Eles estavam cativos na Babilônia, né? Eles tinham vindo depois da tomada de Judá. E eles foram levados para o palácio de Nabucodonosor. Por serem inteligentes, né? Por serem cultos, instruídos, e eles podiam trabalhar na administração da Babilônia. Então nós vamos ler o texto e depois eu gostaria de passar um vídeo. Infelizmente o vídeo não dá para passar no Instagram, a gente vai conseguir passar o vídeo só no Facebook. Então se você está no Instagram e tem uma conta no Facebook, entra lá para você ver o vídeo, senão depois eu publico o vídeo aqui no Instagram da página da igreja, tá bom? Então vamos ler. Daniel 3, de 1 a 30. A leitura é longa, mas nós precisamos da história toda. O título é A Imagem de Ouro de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, eu não sei o que é sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram em pé diante dela. Eu estou no 4. Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que lhes é dada. Ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda a espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Neste momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria tirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz,
será melhor para vocês. É uma ameaça velada aqui. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Eu estou no 16 agora. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas, agora eu estou no 24, mas, logo depois, o rei Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados que nós tiramos do fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, prefeitos, governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego... Ficou mais bonita, né? Portanto, por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aleluia! Que história! Que poder de Deus! Que fé maravilhosa! Eles estavam lá na Babilônia e Nabucodonosor construiu uma estátua e ele decretou que todos deveriam se curvar diante daquela estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não fizeram isso. E eles foram jogados na fornalha ardente e o Senhor os livrou. Às vezes nós ouvimos a história, mas quando nós vemos a encenação da história, ela nos fala de outra maneira. E eu queria passar esse vídeo agora. Eu espero que dê tudo certo. Nós estamos inovando na tecnologia. Então nós vamos agora passar um vídeo sobre essa história. Preste atenção. Já já nós voltamos. Para você que está aí no Instagram, infelizmente não dá para passar. Depois eu publico aí para você. Amém? Vamos lá, Ju?
Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar. Em troca de viver, se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor. Se romper, Minha identidade é servo do Senhor. dentro da fornalha vou mostrar quem é. Sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar. Em troca de viver, se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Se romper, Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Minha morte vai nos separar, Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens demais pra morrerem cedo. Ligaram, o pedido tinha um rei, o decreto era que adorasse a imagem que ele fez. Quem não adorasse seria lançado dentro da fornalha, ardente de fogo. Foi dessa forma que aconteceu, mas a verdade é que o rei enlouqueceu. mas havia um quarto homem e com ele passeava no meio do fogo, mas o fogo não queimava. O rei reconheceu que não havia outro Deus. Vou mostrar quem é. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem é, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Impressionante de ver. Eles estavam ali, e ali é onde os lugares que Deus pode nos levar, queridos. Deus pode nos levar em lugares improváveis. Essa situação que nós estamos vivendo é uma situação sem precedente. Se fosse no começo desse ano, no dia do Réveillon, será que você poderia imaginar o que aconteceria nesse ano?
Você poderia imaginar que nós passaríamos tantos dias dentro de casa, nesta situação, correndo esse risco, numa situação tão sem precedentes? Deus pode nos levar em lugares que nós nunca imaginamos. Mas nós nunca podemos duvidar que o Senhor perde o controle da situação quando nós nos mantemos firmes nos princípios da palavra, mesmo no meio da tribulação. Eles eram fiéis às leis do Senhor. Ele diz aqui, tem uma parte aqui do que o Ricardo leu, que ele diz assim para Nabucodonosor: nós confiamos no nosso Deus. E eles foram firmes aos princípios da palavra, porque eles eram regidos pelos mandamentos. E nos 10 mandamentos o Senhor havia dito através de Moisés: não farás para vós imagens de escultura, não adorarás a outro Deus senão o seu Deus. Eles não podiam romper os princípios da palavra por causa daquela situação que Nabucodonosor estava os colocando. E eles criam que o Senhor podia os livrar naquela situação. Eles tinham a palavra de Deus no coração. Mas muitas vezes nós podemos nos questionar por que Deus permite essas coisas. Por que Deus permitiu que eles, sendo homens tão firmes, tão fiéis e de tanta fé, passassem por algo dessa forma? Abre a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro 1, de 3 a 5. O título é Louvor a Deus por uma esperança viva. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus Aleluia. até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Deus te chamou para viver esperança, e Ele está dizendo que mediante a fé você está protegido pelo poder de Deus. Leia o 6 e o 7. Se eu entendo isso, então eu consigo entender que 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Aleluia! Mesmo, que Pedro diz aqui, mesmo que por um pouco de tempo vocês possam ser entristecidos pela provação. Isso acontece para que a sua fé seja aprovada. Como é que está essa fornalha para você nesses últimos 60 dias? A sua fé está sendo provada pelo fogo? Ela está sendo como ouro que resiste ao fogo, ou ela está sendo como palha, como feno, numa vida de tristeza, depressão, murmuração e medo? Ou ela está num tempo de fé, de esperança e de força que essa palavra nos traz? Pedro diz: é por um pouquinho de tempo para que a sua fé seja aprovada. Existe hoje uma imagem, queridos, de que aqueles que aceitam Jesus, aqueles que andam à luz do Evangelho, aqueles que são cristãos, a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. Então cristão é aquele que é imitador de Cristo. Cristão é aquele que reflete a luz de Cristo, é aquele que segue o caminho de Cristo, segue os ensinamentos, é obediente à sua palavra. Então muita gente tem a ilusão de que a partir do momento que você passa a servir Jesus, você está isento, você está imune, você tomou vacina de problemas. É assim, pastor? É assim quando você começa a servir Jesus, você está imune aos problemas? Com certeza que não. Certeza que não. Nós vamos passar, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Ele venceu o mundo e o Espírito Santo que estava nele é o mesmo que está em nós, certamente venceremos. Nós, andando com Jesus, nós passaremos pela provação, mas com essa palavra no coração, sabendo que elas são por um pequeno espaço de tempo, para aumentar a nossa fé. As provas são temporárias.
temporárias. As provas sempre serão temporárias. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não duvide que vai passar, porque vai passar. Agora, o mais importante é como nós lidamos com as provas. Abra lá em Isaías 43, 2. Como que nós lidamos com as provas? Esse é que é o ponto, né, Fábio? Como é que a gente lida com isso? Isaías 43, 2. Diz o que, pastor? Se for a prova do Enem, tem que estudar, né? Tem que estudar. Vai fazer Enem esse ano, né, Júnior? Né, João? Se for a prova do Enem, tem que estudar. Mas como é que nós lidamos com as aqui? Provas? Isaías 43, 2. Só o 2? Só o 2. Diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Como a palavra de Deus é cheia de promessas. O Senhor diz que quando nós andássemos pelas águas, Ele estaria conosco. Quando atravessássemos os rios, as águas não nos encobririam. Quando andássemos pelo fogo, não nos queimariam. E as chamas nos deixariam. São tantas promessas, por que você ainda duvida? Porque você ainda tem desacreditado do amanhã, mesmo que tudo diga que não. Nossa, tem uma canção tão linda que eu me lembrei agora. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Como é que é? Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Era esse Deus que estava lá com Sadraque, Mesaque e Abednego. As provas são parte do plano de Deus para a nossa vida. Abra lá em Tiago 1, de 2 a 4. Nós temos que buscar na palavra as lições que nós podemos tirar das histórias que estão ali. A Bíblia ainda diz que tudo que está ali é para o nosso ensino. Então as provas são parte da nossa vida. Tiago 1, de 2 a 4. O título é Provas e Tentações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Aleluia. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. As tribulações geram perseverança e a perseverança nos gera maturidade. Então, no meio das tribulações, tem sempre algo que o Senhor quer nos ensinar, tem sempre algum lugar diferente que o Senhor quer nos levar. Elas geram maturidade em nós, mesmo no meio da provação. Mas como é que eu vou agir na prova? Se a gente voltar lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, nos versículos, no Daniel 3, no 16, 17 e 18, ele diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestamos culto aos teus deuses, nem adoramos a imagem de ouro que mandaste erguer.
Sadraque, Mesaque e Abednego não temiam. Eles criam, eles sabiam o Deus que eles serviam. Eles dizem, quem pode nos livrar, Nabucodonosor? Nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós não conhecemos de ouvir falar, como disse Jó, mas agora eu te conheço de andar contigo. Como é que eu posso seguir? Como é que eu ajo na prova? Primeira coisa, eu fico firme na fé. A palavra e os princípios da palavra são inegociáveis. Repete comigo, Fábio. A palavra e os princípios da palavra, são inegociáveis. Eles decidiram ficar firmes nos mandamentos do Senhor. Não farás imagem de escultura e não adorarás a outros deuses. Eles falaram, pode o universo inteiro se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor. Mas eles ficaram inabaláveis nos princípios. Eles disseram que Deus iria livrá-los. São valores inegociáveis. A segunda coisa está no versículo 25, que o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece um filho dos deuses. A primeira coisa, eu preciso estar firme na fé e nos princípios da palavra. Segunda coisa, eu preciso crer que o Senhor está comigo. A palavra de Deus diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, disse o Senhor. Você precisa ter essa palavra cravada na sua alma, no seu espírito, no seu coração. O Senhor prometeu, nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Tenha fé de que Ele está com você, mesmo no meio da pandemia, mesmo no meio do desemprego, mesmo no hospital, na enfermidade, mesmo dentro da fornalha. Ele não nos abandona. Jesus estava lá. Eu fico imaginando Sadraque, Mesaque e Abednego quando eles viram ali, porque não diz que é Jesus, mas existem muitas linhas teológicas que dizem que é uma teofania, uma aparição de Jesus. Que era Jesus que estava lá com eles. Com quem será que eles falaram, né? Como é que será que eles interagiram? Mas até Nabucodonosor ficou maravilhado com a presença de Jesus ali. No momento das grandes dificuldades, o poder de Deus se manifesta na nossa vida. Eu já vi tantas vezes o poder de Deus se manifestar na minha vida no meio de dificuldades, de coisas pequenas a coisas grandes. Desde um dia que nós estávamos viajando numa estrada escura e o carro quebrou. O carro apagou toda a parte elétrica, você se lembra disso? A gente estava indo para Guaratinguetá no seu Escort preto. Primeiro carro do Ricardo. E a gente estava na estrada e o carro apagou toda a parte elétrica e um breu, uma escuridão. E a gente super preocupado porque ninguém ia ver a gente. Não tinha João Pedro, a gente tinha acabado de casar. E aí o Ricardo, não, a gente não pode ficar aqui, o que nós vamos fazer aqui? Aí ele pegou e fez assim no volante, funciona esse carro em nome de Jesus. A hora que ele deu um soco no volante, o carro acendeu. Aí ele olhou para mim assim, engatou primeiro e nós fomos embora, glorificando ao Senhor. Das pequenas coisas até as grandes coisas. No dia que o médico me disse que eu jamais poderia ser mãe, que o Ricardo jamais poderia ser pai. E naquele dia foi o dia que nós engravidamos do João Pedro. Das pequenas às grandes coisas, mesmo no meio da dificuldade, vou passando pela prova, dando glória a Deus, né, Paulinho? Passando pela prova e dando glória a Deus. Nas maiores experiências de angústia, são as maiores revelações do poder de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que o nosso inimigo age tanto para minar a nossa fé. Porque ele sabe do poder que a nossa fé tem de trazer o poder e a manifestação e a glória de Deus. Abra sua Bíblia na carta de 2 aos Coríntios, capítulo 1, de 7 a 10. 2 aos Coríntios 1, de 7 a 10. O nosso inimigo tenta de toda maneira fazer com que a gente ache que a prova é o nosso fim e que nós estamos sozinhos. 2 aos Coríntios 1, de 7 a 10. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida.
De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Aleluia! Ele nos livrou e continuará a livrar-nos. Você precisa crer nesta palavra. Não se desesperar. Não assistir o noticiário e se desesperar. Não assistir as notícias e murmurar, mas assistir as notícias e dar glórias a Deus, porque mesmo no meio da tribulação Ele tem algo para fazer nas nossas vidas e Ele vai nos livrar, porque é a promessa dEle. A fornalha não vai durar para sempre, você não vai sair queimado de dentro dela, se você crê que o Senhor está lá com você. A terceira coisa, nós temos que ter paciência na hora da prova. A fé não produz resultados instantâneos sempre. Quando nós oramos para o carro funcionar naquele dia, foi instantâneo. Mas quando eu não consegui engravidar, eu fiquei por 2 anos orando, jejuando, buscando, num processo de amadurecimento, de cura da minha alma, da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo. Então não é instantâneo. Não, é quando Deus quer. Hebreus 11, 33 e 34 diz assim: os quais pela fé conquistaram reinos. Aqui ele está falando dos heróis da fé. Conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Todas estas coisas foram geradas através da fé. Deus operou milagres sempre através da fé dos homens que estavam nessa terra. Ele diz aqui que a fé apagou o poder do fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram poupados da fornalha, mas eles foram poupados na fornalha. O Senhor apagou o poder do fogo, como diz aqui aos Hebreus. O fogo não os queimou. Nós cremos nisso. Hebreus 6, 12 a 15 diz que fé e paciência andam juntos. Longanimidade, paciência, longo ânimo. Ah, mas eu já estou 60 dias em casa. Ah, mas eu não aguento mais ficar em casa. Ah, mas porque eu preciso sair. Ah, porque eu preciso fazer isso. Porque... Longanimidade, longo ânimo. Saber que o Senhor vai fazer no dia certo, na hora certa, do jeito certo, porque nós estamos num processo de aprendizado, de cura, de maturidade, de transformação, e há coisas que o Senhor nos permite passar. Você já viu, eu acho que você tem a certeza como eu que tem coisas que nós só aprendemos na prática? Alguém pode te passar 10 vezes a receita de um bolo, não é? Mas você só vai aprender a fazer a hora que você fizer. E o Senhor tem tudo escrito lá na palavra de como deve ser, mas a gente só aprende passando. A gente só aprende passando. A gente não consegue absorver a palavra e executar. A gente absorve a palavra, a gente ouve a palavra, mas a gente faz diferente. E aí o Senhor, para chamar nossa atenção, num ato de misericórdia, nos traz de volta, permite que coisas aconteçam para que despertemos a nossa fé para passar em situações como essa. E quais são, estou caminhando para o final, os benefícios da prova? O primeiro benefício da prova é quebrar as amarras. Daniel, versículo, lê o 24 e o 25 para a gente, Henrique. Quebrar as amarras. 3, 24 e 25. Mas, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, Aleluia. andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Onde que ele fala do fogo não queimou o cabelo, a roupa e nem as amarras? É no 26? O
27. 27, então eu anotei errado. Os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Glória. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Olha isso. Eles estavam numa fornalha que foi aquecida 7 vezes mais. Os guardas que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha morreram só de chegar perto. E a palavra de Deus está dizendo aqui que eles saíram, não pegou fogo no cabelo, não pegou fogo na roupa, nem chamuscou um fio de cabelo. Mas o que foi queimado? As amarras. O fogo queimou as amarras e libertou Sadraque, Mesaque e Abednego. O Senhor os livrou, eles passaram pelo fogo, mas o fogo não os tocou. Como ele disse lá, o escritor aos Hebreus, ele cessou o poder do fogo sobre a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, o primeiro benefício da prova é quebrar as nossas amarras. É o segundo, você vai sair sem nenhuma cicatriz. Eles saíram sem cheiro de fumaça. Querido, nós vamos sair dessa situação melhores do que nós entramos. Nós vamos sair curados, nós vamos sair restaurados. Como o pastor Paulinho disse aqui, será que nós vamos ser os mesmos quando tudo voltar ao normal e nós entrarmos na nossa rotina? Será que nós vamos esquecer de tudo que nós temos passado? O que é normal daqui para frente? Não sabemos mais qual é o novo normal, né? Mas eles saíram sem cicatrizes. O terceiro benefício da prova, ao fim da prova veio a exaltação. Lê pra gente versículo 28, 29 e 30. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Aleluia. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Olha que coisa maravilhosa. Depois de tudo que eles passaram, Nabucodonosor viu a glória de Deus, declarou que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego deveria ser honrado, e eles ainda foram promovidos na província da Babilônia. Então, os benefícios da prova, quebrar as amarras, você vai sair sem nenhuma cicatriz e você vai glorificar de pé no final. Amém? Para a gente concluir, Filipenses 4. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Sabemos viver. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo podemos suportamos, passamos por todas essas situações. Para concluir, Filipenses 4, de 1 a 13. De 1 a 13? Uhum. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Aleluia. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi. Alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro,
tudo que for nobre, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade. Sei o que é passar necessidade. E sei o que é ter fartura. E sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado. Seja bem alimentado. Seja com fome. Seja com fome. Tendo muito. Tendo muito. Ou passando necessidade. Ou passando necessidade. Tudo posso naquele que Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, tudo suporto, por tudo eu posso passar. A minha fé independe da circunstância, a minha alegria independe da circunstância, a minha paz independe da circunstância. Não vou andar ansioso por coisa alguma, antes eu vou apresentar os meus pedidos, as minhas súplicas, já com ações de graça ao Senhor, e a paz que excede todo entendimento encherá o seu coração. Eu profetizo esta palavra sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Profetizamos a palavra. Nada, nem ninguém vai nos separar do amor de Deus. Nenhuma circunstância, nem falta, nem sobra vai tirar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa esperança do Senhor, porque nós cremos num Deus de milagres. Senhor, meu Deus e Pai querido, em nome de Jesus, está pregada a Tua palavra, Senhor, um exemplo de fé, de coragem, um exemplo de não quebrar princípios, de consistência nos valores da Tua palavra, Senhor. E nós vimos o Teu mover sobrenatural, o Teu agir. O Senhor quebrou as amarras, o Senhor esteve com eles na fornalha, o Senhor os livrou e eles saíram ilesos. E ainda todos reconheceram que Tu és Deus, e eles ainda foram promovidos. O Senhor é um Deus que é um Deus especialista em tirar bênçãos de maldição. O Senhor é um Deus especialista em transformar coisas ruins em coisas boas, e é a Ti que nós louvamos nessa noite. É em Ti que nós esperamos os nossos milagres. Nós cremos que o nosso milagre pode acontecer das coisas mais simples às coisas mais complexas. O milagre não é para quem precisa, o milagre é para quem busca e quem tem fé. Senhor, nós temos fé e Te buscamos nessa noite, cremos. Faz o Teu milagre sobre nós. Visita agora cada casa, Senhor, cada família que está nos ouvindo nessa hora, onde chegar o som da nossa voz, as notas da nossa canção, que chegue a Tua cura, que chegue o Teu milagre, que chegue a Tua restauração, o Teu bálsamo. Mesmo que tudo diga que não, a Tua voz nos encoraja a prosseguir, a Tua palavra nos traz à memória aquilo que nos dá esperança e perseverança, para que através da fé nós cheguemos onde o Senhor quer nos conduzir. Em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão nos hospitais, abençoa os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, todos que trabalham na segurança pública, na limpeza, os entregadores, os que trabalham nos supermercados, farmácias. Visita, cobre com Teu sangue e Teu poder, Deus de milagres. Cura a vida do Edu no hospital, Senhor. Todos os pedidos de oração que nós temos recebido através do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, todas as pessoas que têm vindo a nós com necessidades urgentes, nós clamamos agora por cada uma destas vidas. Visita, Senhor, visita os empresários, aqueles que estão com as suas contas atrasadas. Tu és Jeová Jirê, Tu és Deus de provisão. Abre portas, cria novos caminhos, Senhor. Socorre os empresários, aqueles que estão desempregados, aqueles que perderam seus empregos. Sustenta, Pai.
Nós clamamos em nome de Jesus. Colocamos a nossa comunidade aos teus pés nesta noite. Pedimos a ti, que és Deus de milagre. Faz um milagre, Senhor. Eu tenho certeza que nessa hora muitos clamores estão sendo elevados a ti. Milagres que os teus filhos precisam, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida do Marcelo, Pai, a vida do amigo Sim, do Tadeu, Deus. ó Deus, que foi atropelado. Oh, vai Toca, com Senhor, teu nessa vida, misericórdia, Senhor. com Precisamos teu de um milagre na vida socorro, dele, Senhor. ó Pai. E todos os Precisamos demais de um milagre pedidos, ó Pai, sobre do estas Facebook, Pai. essas vidas. Em nome de Jesus. Em Toca, nome de Senhor, na vida Jesus. dos nossos amigos do Em Heitor, Pai. nome de Jesus. Aleluia. Posso crer em minha vida, um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim. Veja as promessas do Senhor. Sendo É para aquele que liberadas crê, para aquele que espera, sobre para aquele que não mim. duvida todas as promessas. Posso crer em minha vida, um milagre vai acontecer. Posso ver, Eu já posso ver com os olhos da fé. as Senhor. promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado,
profetizamos a palavra do Senhor sobre a sua vida nessa noite. Se o milagre virá, depende de muitos fatores. Pode vir num estalar de dedos, num piscar de olhos, no sim e no amém do Senhor. Que a sua fé esteja preparada para receber o milagre. Que a sua esperança esteja viva naquele que pode nos livrar da fornalha. Amém, queridos? Que a palavra do Senhor esteja sobre a sua vida e a sua casa nessa noite. Amém? Vamos dar um salve para o pessoal do Facebook? Salve, galera! Vamos ver quem está lá. Vamos dar boa noite. Quem está aqui com a gente? A gente está vendo aqui Pastor Paulinho. Um beijo, Vamos pastor. ver aqui, daqui de baixo, Paulinho, a Carla. Beijo, Carlota. Está melhor, querida. Deus Tadeu, abençoe. Kátia Valeriano, a Rosana, um beijo, Rô. Beijo, Rô. Tabita, a Ju, o seu Nerso tá aqui no andar de cima. Ele de vez em quando, o seu Nelson, a gente tá dentro do estúdio, de vez em quando ele vem ali na janelinha, ele faz assim, ó. Faz coraçãozinho, beijo, seu Nelson, Dona Vera. Chico, saudade de você, meu amigo, grande beijo, grande abraço para todos aí. Quem mais tá aqui com a gente? Pastor Paulinho, Pastor Paulo apenas. É que eu gosto do Pastor Paulinho, eu falo 3 vezes. Então, Pastor Paulinho. Pastor Paulão. Vera, querida, Deus abençoe. Vera Galhardoni, Deus abençoe. Darcy, Deus abençoe. Irmã Vitória, Vicky, linda. Beijos. Beijo, saudade, irmã Vitória. Espero que esteja tudo bem. Mr. John, monstro. Deus abençoe. Pastor Railton também está por aqui. Deus abençoe todos vocês. Pastor Adna, Pepe. Beijo, Pepe. Deus abençoe. Eu sei que tem mais Quem gente tá com saudade aqui. do Pepe, fala eu. Eu. Eu! Todo mundo. Eu sei que tem mais gente aqui, mas não dá para ver, não dá para aparecer aqui no Facebook. Mas estamos aqui, Deus todo abençoe. mundo. Deus abençoe. Glórias a cada um, Deus. Muito feliz de estar na presença do Senhor. Também, a Maiara Benes. O tá Edu, longe. a Mônica. A tia Rosa. Tia beijo, Rosa, tia Rosa, saudade, linda. querida. Deixa eu ver aqui no Instagram. Instagram caiu, tá aí Edilene. A Débora, um beijo, Aqui tá a Camila também, o Marcelo Pinotti. Conhece a Camila Machado, Paulinho? Um beijo, Camila, Amanda, do Paulinho. Bianca, Kleber, a Bia, A Pri, minha irmã. Eliane, A Bia Negreiros tá aqui também. E eu. o Fábio tá aqui. Fábio tá aqui. Hoje nós estamos aqui, eu, pastor Ricardo João, Paulinho, Fábio E o Ju. e o Ju. Estamos nós aqui hoje para adorar o Senhor. Queridos, é uma presença tão maravilhosa de Deus aqui, tão gostosa, tão aconchegante, dá vontade de ficar a noite inteira adorando, né, e servindo ao Senhor. Então, que você tenha uma semana abençoada. O que a gente tem essa semana, pastor? Quais atividades? Só antes de falar das atividades, agradecer mais uma vez aqui o Benes Studios. Como é que chama? Nunca sei dizer. Benes Classic Studios. Eles estão aprimorando, assim, cada vez Tá mais cada a vez transmissão. bonita. Tá uma bênção. Glória a Deus. Rádio.fm agradece. Paulinho Júnior, nossos Flávio, magos das Fábio, transmissões. pelo Nós temos várias Benes câmeras. Classic. Eu posso falar com você daqui, ou eu posso falar com você daqui junto com o Paulinho. Não deu tempo de mudar. Então nós Câmera podemos câmera falar câmera nesta câmera. Hã? A do teclado. Agora nós podemos falar daqui, ou nós podemos falar ali no Facebook, ou aqui no Instagram. Então Mas tá uma muito bênção. chique, uma Então benção. amanhã... E é uma delícia. Ponto comunhão, né? Nós, a Igreja Ponto, amanhã, 12:30. Compartilha. Eu sei que o Paulinho ele abre salas de vídeo. Então compartilha sempre que a gente tiver atividade. Quanto mais chegar a Isso, palavra de Deus, importante a né? palavra Temos recebido chegar. tantos testemunhos, queridos, de onde tem chegado os nossos cultos, as nossas lives. Tantas pessoas têm testemunhado. Isso é o nosso objetivo, que as pessoas conheçam Jesus através de nós, amém? E amanhã, 12:30, a gente tem o Ponto Comunhão. Eu não sei quem que é amanhã. Você lembra? Tá no meu celular, tá ali, eu não lembro de cabeça. Mas vai ter sempre um pastor aqui falando uma palavra, orando por você. Eu não sei se é a Marilise amanhã, que é psicóloga. Enfim, eu sei que a Mari fala essa semana, eu acho que é na sexta. No sábado teremos a grande estreia do pastor Guilhermo. Olha que tal! Glória!
bendiga. Deus te bendiga, pastor Guilhermo. ¿Se hablará español No hablo. o português? Eu hablo. E no domingo, de manhã, 9h30, nossos cultos, e às 9h30 e às 18 horas. E quem gosta de música sertaneja? Aí tem uma surpresa. Aí tem uma coisa boa. Aí No tem uma sábado às surpresa. 3. 15 horas? 15 horas, sábado Bota aqui, tem bota aqui. live Bota aqui. do... Não, peraí que eu vou ler aqui. Sábado tem live do Flávio e Fábio, os clássicos sertanejos. Então é clássico Você já pode sertanejo. começar a mandar seus pedidos. Menino da Porteira, os meus são sempre os mesmos. Menino da Porteira, fio de cabelo e evidências. Ah, vá. Ah, vá. Então prestigie esses músicos, eles são músicos que tocam com a gente, são profissionais também. Sem Isso é bebida e sem importante. palavrão. Álcool só na Só mão. na mão. E na cara. Eles pegam o álcool gel e ficam passando na cara. Então, o pastor Paulinho vem e toma banho de álcool gel. Então, quando você falou do fogo da fornalha, naquela época ainda bem que não tinha álcool gel. Ainda viu? bem, né? Porque senão fritava, pururucava a pele das crianças. Mas Deus abençoe. Vai ser uma bênção aqui no sábado. Então tem o show dos meninos. O Paulinho tá aqui também no sábado. De sanfoneiro. Sanfoneiro, quase sanfoneiro. Sanfoneiro. Oh, vai Paulinho ser Ju, muito então, legal. É bem divertido. Da outra Mas vez aí foi não muito é na divertido. página da igreja, né? Isso, É na página, do Flávio e Fábio. Sigam lá. Flávio e Fábio Oficial. Amém? Pode orar, pastor, terminar. Amém. Vamos encerrar. Amém. Eu vou chamar o Paulinho aqui para fazer a oração para encerrar. Amém? Eu vou levar o microfone até lá. Abre o... Ele tá com Mas vergonha. não, você tem que direcionar o Ele... microfone. Espera um pouquinho que eu aprendi com o outro. Dá um paninho aqui para eu dar uma... A gente... Abre o... falou de fogueira. Abre pra gente mostrar. Abre a câmera aqui do... Tá. Eita delícia. Não tá encharcado, não. Tá tranquilo. É o barulhinho. Barulhinho da arrepia. Alguém me vê aqui, Júnior? Vocês estão me vendo aqui? Oi, gente, tudo bem? Queria mandar um beijo pra minha Depois a gente filha. termina cantando, né? Isso, cantar o quê? Aí eu já... Vamos cantar Fogueira. aquela que a gente cantou, né? Qual que a gente cantou? Quando tudo diz que não. Isso. Quando tudo diz que não, a gente fez hoje? Fizemos, eu chamei aqui no... Não, eu chamei no susto, você foi Nossa, atrás. então, mas eu não sei nem um tom disso. Bom, vamos orar, vou agradecer a Aleluia, Deus pelo culto de obrigada, hoje, pela Senhor. palavra. Obrigada, Jesus. Deus eterno, Pai amado, nós queremos te agradecer pelo culto de hoje, meu Pai. Pela palavra que o Senhor deu para nós, através da pastora. Que o Senhor possa curar todos, que o Senhor possa ir à casa de todos e abençoar todo mundo com a sua palavra, com a sua bênção, meu Pai. Nós te agradecemos mais uma vez e te louvamos, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Rei. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado e até domingo, todo mundo. Jesus. Obrigado, Amém. gente. Glória a Deus. Vamos encerrar cantando? Quando tudo diz que não. Quando tudo diz... Deus do impossível. Não tem problema não, vamos lá. Dá um tempinho e a gente termina cantando. Quando tudo diz que não, mesmo se o noticiário diz que não, mesmo se a conta bancária diz que não, mesmo se o exame médico diz que não, a voz do Senhor nos encoraja a prosseguir em fé, em esperança, perseverando na palavra. Amém? Não. Quando tudo Vamos diz lá? que não. É o ministério apacentar. Ou é o trazendo a arca, não sei qual deles. Vamos lá, Amém? vamos lá. Glória a Deus. Muita alegria de estar aqui mais uma vez. Isso. E essa é a hora que eu começo a falar e enrolar enquanto o Paulinho encontra os Isso. tons trazendo a arca do Deus do impossível. Ele está muito alto. Tá. Deus me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar.
noite. Deus abençoe. O Deus do impossível, Deus do impossível.